Vou te pedir para abrir em dois livros. Primeiro você vai abrir no livro de Mateus, no capítulo 28. Marque aí para você não perder essa página. Pega o envelopinho aí que está no banco aí da frente. Depois você vai abrir no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler duas passagens. Hoje eu entendo que não é dia de pregação, de mensagem. Hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de eu olhar para dentro de mim e fazer uma reflexão. Essa semana no mundo é chamada Semana Santa, não é? E aí, sexta-feira da Paixão, nós tivemos um culto aqui maravilhoso, abençoado. Quem estava aqui sexta-feira? Não foi um culto gostoso? De unção, né? Sexta-feira da Paixão, a gente lembra do sacrifício de Jesus, não é? Jesus sendo torturado, esbofeteado, humilhado. E aí vem sábado de aleluia e domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Nós comemoramos hoje, lembramos da ressurreição de Jesus. Então hoje nós vamos ter uma pregação, uma mensagem, nós vamos ter uma reflexão. Eu quero que nós vamos ler duas passagens, quero que você olhe para dentro de você, com aquilo que a gente vai refletir dentro dessas passagens. Amém? Acharam aí as duas passagens, os dois livros, Mateus, capítulo 28. Depois nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 1. Vamos lá então, Mateus 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva, branquinha como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, desmaiaram. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, onde ele estava colocado morto. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Aleluia! E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Aleluia. Agora vá para o livro de Atos, capítulo 1, verso 6. Atos, capítulo 1, verso 6. Ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva
autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, lá em Belo Horizonte. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aleluia. Amém. Virá do modo como vistes subir. São 2 passagens, onde Mateus relata que no domingo pela manhã, após a sexta-feira da paixão, após o sábado, as Marias, em outra passagem, se não me engano, em Marcos, diz que Joana também estava com elas, foram lá no sepulcro. E quando elas chegam lá, veio a pedra daquela caverna, uma montanha de pedra, com uma porta, um buraco, fechada com uma grande pedra. Então, onde foi Jesus colocado? Morto. Onde foi colocado o corpo de Jesus. E quando elas chegam lá, já havia acontecido um grande terremoto. E 2 anjos rolam a pedra e sentam em cima dela. A Bíblia fala que aqueles guardas que guardavam o sepulcro de Jesus, porque os sacerdotes foram até Pilatos, eles conheciam a palavra de Jesus, eles lembraram que Jesus disse que ao 3º dia ressuscitaria, e eles falaram com Pilatos: Pilatos, coloca guardas tomando conta do sepulcro, porque ele disse que vai ressuscitar ao 3º dia, e pode acontecer que os seus discípulos vá lá, retire o seu corpo e depois vão falar que ele ressuscitou. Ele é um farsante. Pilatos então determina que uma guarda, 2 soldados, fica ali vigiando o sepulcro. O que a Bíblia nos conta? Jesus ressuscitou. E vem 2 anjos. Quando os anjos chegam, havia acontecido um terremoto. Os anjos rolam a pedra, sentam na pedra. Será que eles fizeram isso para Jesus sair daquela caverna, daquele sepulcro? Claro que não. Mas eles precisavam anunciar a ressurreição de Jesus. O trabalho daqueles anjos era retirar a pedra, permitir que os soldados os vissem e que fosse visto o sepulcro vazio. Isso aconteceu. As Marias chegam com Joana e de repente depara com 2 anjos e eles falam: vocês estão procurando Jesus, não é? Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. Aleluias! Ele ressuscitou, ele cumpriu a sua promessa. Lembra que ele falou que ressuscitaria ao 3º dia? E lá estavam 2 soldados
em estado de choque, assustados, morrendo de medo, desmaiados. Nunca tinha visto um anjo, presenciaram um terremoto, viram que Jesus não estava ali, mas ele estava ali ontem. Quando eu cheguei aqui, nós puxamos a pedra, nós vimos ele colocado ali, agora não está aqui. O que aconteceu? Aqueles 2 soldados entraram em parafuso, desmaiaram. Então os anjos falam com as mulheres, avisa para os discípulos que Jesus ressuscitou. Corre até eles. Elas foram as primeiras missionárias a anunciar a ressurreição de Jesus. E no caminho Jesus encontra com elas. A Bíblia fala que elas estavam assustadas, com medo e alegres ao mesmo tempo. Que conflito de sentimentos, não é? Já aconteceu com você? Está alegre e com medo ao mesmo tempo? Meio conflitante, não é? Foi tão forte para elas aquele momento, aquele impacto. Quando elas encontram com Jesus, elas se entregam, abraçam Jesus, adoram Jesus, reconhecem Jesus. Ele ressuscitou. E hoje é um momento de reflexão. Ele cumpriu o propósito de Deus estabelecido para ele. Se você está aqui, porque você crê nele. Se você está aqui, porque um dia você veio à frente, entregou sua vida para Jesus. Não é? Reconheceu que era um pecador. Reconheceu que precisava dele. Reconheceu que precisava do perdão dele. Reconheceu o sacrifício dele. Ele ressuscitou. E hoje é dia de comemorar a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus traz sentimento de esperança, de vida eterna, de sentido à nossa vida cristã. Não estaria com o propósito de Deus cumprido se ele apenas tivesse morrido na cruz do Calvário. Ele precisava ressuscitar. E é a ressurreição de Jesus que traz sentido à minha vida cristã. Agora, o que muitas vezes acontece? Eu venho à frente, entrego a minha vida para Jesus, peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, entra no meu coração, Espírito Santo, eu te entrego o meu coração, faço um compromisso contigo, e muitas vezes eu sento numa cadeira de balanço, na varanda da vida, e fico esperando Jesus voltar. Ele vai voltar, ele vai me buscar. Ele prometeu. Mas eu quero fazer uma reflexão com você. Será que nós, que dizemos que somos filhos de Deus, que recebemos Jesus, que fizemos um pacto, um compromisso com Jesus, será que nós temos valorizado o sacrifício e a ressurreição de Jesus? Será que eu tenho correspondido à ressurreição de Jesus? Será que a vida que eu tenho levado, as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas ações, será que de fato elas refletem o que representa a ressurreição de Jesus? Sabe, muitas vezes nós entregamos nossa vida para Jesus e pronto, eu já tenho vida eterna, estou curtindo a vida eterna. Mas é importante que possamos entender
nós devemos, como Paulo disse, desenvolver a nossa salvação. Eu não posso entregar minha vida para Jesus, sentar numa cadeira de balanço e estou esperando Jesus voltar. Um dia estarei com Ele para sempre. Não! Nós temos que valorizar a ressurreição de Jesus. Quando eu digo valorizar a ressurreição de Jesus, estou dizendo, Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele foi envergonhado, foi zombado, escarneceram nele, cuspiram nele, o servo de Caifás esbofeteou o rosto de Jesus. Quando eu reconheço a ressurreição de Jesus, estou reconhecendo toda a vida de Jesus. Agora, será que a minha vida cristã, ela tem de fato manifestado o meu respeito, o meu valor à ressurreição de Jesus? Ou será que estou aquém? Será que eu poderia estar fazendo mais? Será que eu deveria estar agindo diferente? Será que minhas palavras deveriam ser diferentes? Será que eu deveria estar levando a vida mais santa? Será que eu estou numa cadeira de balanço? Eu tenho a vida eterna. Em breve Ele vai me voltar. Será que eu esqueci de desenvolver a minha salvação? Será que eu esqueci de buscar mais a Deus? Será que eu esqueci de ter uma vida santa? Será que eu esqueci de purificar as minhas palavras? Será que eu esqueci de escolher novas e boas atitudes, ações? Será que de fato eu estou comemorando a ressurreição de Jesus, vivendo do jeito que estou vivendo? Será que eu posso fazer mais? Eu me acomodei. Ele vai voltar. Tá bom demais. Será que o Senhor quer mais de mim? Muitas vezes entregamos nossa vida para Jesus, nos aposentamos. Como é que está a sua vida? Você tem valorizado o sacrifício de Jesus? Você tem de fato valorizado a ressurreição de Jesus? Você tem de fato comprovado através da sua vida, no dia a dia, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio aos conflitos, em meio às adversidades? Será que você tem vivido uma vida que prova o seu amor e o seu respeito a Jesus? Como é que é a sua atitude no trânsito? Como é que é a sua atitude quando você é desafiado? Quando te confrontam? Quando falam mal de você? Quando te questionam? Qual é a sua atitude? Qual é o meu comportamento? Será que de fato eu tenho procurado desenvolver a minha salvação e aproximar-me cada vez mais do Senhor? Buscar uma vida santa? Ou simplesmente o fato de entregar minha vida um verdadeiro abacaxi, cheio de pecados, cheio de traumas, cheio de mágoas, cheio de ressentimento, cheio de questionamentos, cheio de revoltas? Ou será que o fato de entregar minha vida para Jesus basta? Interessante quando a gente lê o livro de Atos. Até então, os discípulos passaram 40 dias com Jesus ressuscitado. E eles ainda não haviam entendido o propósito de Jesus. E o que eles falam? Será este tempo, Jesus, que você vai restaurar o reino a Israel? Você não é o nosso rei? Será que agora você vai pôr fim
a dominação de Roma, a tirar Pilatos do poder, tirar César do poder. Olha só, muitas vezes estamos vivendo a vida com o Senhor, mas não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Aqueles homens, depois de 3 anos, depois de ver Jesus crucificado, depois de ver Jesus ressurreto, depois de presenciar Jesus durante 40 dias, ainda não haviam descoberto, percebido, entendido o propósito do Senhor. Só agora vai restaurar o nosso reino, o reino de Israel? Só agora vai assumir o poder de Israel? Só agora vai tirar Pilatos? Só agora vai tirar César? Só vai agora tirar Roma do nosso caminho? Irmão, muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, muitas vezes até servindo ao Senhor, mas não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí a gente vai levando a vida numa cadeira de balanço. Jesus vai contar. Ele prometeu que ia preparar um lugar para mim. E aí eu me acomodo, eu não desenvolvo a minha salvação, não saio do lugar, não produzo frutos, não busco santidade a Deus, não lavo as minhas palavras, não transformo as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas ações. Meu irmão, nunca esteja uma cadeirinha de balanço na sua vida espiritual. Hoje é dia sim de lembrar o sacrifício de Jesus e o mais importante, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. O Apocalipse fala que ele tomou a chave da morte que pertencia a Satanás. Satanás lá no Éden trouxe a morte ao ser humano. O ser humano perdeu a comunhão com o Senhor. Jesus falou: através de mim, o homem volta a ter comunhão com o Papai, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, glória a Deus. É uma manhã de reflexão. Como é que está a sua vida? Será que está boa o suficiente para você tocar o coração de Deus? Ah, como isso me move! Meu irmão, por que Salomão foi o homem mais sábio na face da terra? O homem mais rico na face da terra? Existem muitos coaches, muitos homens bem-sucedidos que têm usado o exemplo de Salomão para se buscar a prosperidade financeira. Mas Salomão entendeu que a sua vida era para agradar a Deus. Ele constrói um templo em obediência a Deus. E quando ele olha aquele templo construído com tanta glória, com tanta riqueza, com tanto poder, com tanta criatividade, ele se entrega a Deus, e ele sacrifica a Deus, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele se ajoelha, ele passa dias glorificando a Deus, e agradou tanto o coração de Deus. Deus falou: eu estou apaixonado com esse meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. O que você quer de mim, Salomão? Salomão: Senhor, tu me transformaste em rei, sou filho de Davi, papai teve vários filhos, se eu podia ter escolhido outros, escolheu a mim. Eu quero fazer o meu melhor, eu tenho que julgar o teu povo, me ajuda a julgar de forma justa, correta o teu povo. Eu quero ser um bom rei. Isso agradou tanto o coração de Deus. Pela segunda vez, a atitude de Salomão agrada, toca o profundo de coração de Deus. Deus falou: tá bom, vou te dar sabedoria. Nenhum outro na face da terra, enquanto existir o ser humano, será mais sábio que você. Mas eu vou te dar glória
vou te dar riqueza, vou te dar saúde. Meu irmão, isso é muito forte. O que eu posso fazer para tocar o coração de Deus? Para agradar a Deus? Para demonstrar o meu amor a Deus? Será que o meu amor é de fato o amor? Ou é interesse? É bom estar com Jesus, não é? Eu tenho acesso ao céu, e Ele me ajuda, Ele me sustenta, Ele me protege, Ele me abençoa, Ele me dá saúde. Eu posso pedir a Ele, eu posso recorrer a Ele. Irmão, a ressurreição é o troféu, é o ápice, é o pódio do amor de Deus. Consegue entender? Deus preparou tudo porque Ele te ama. Quando Jesus ressuscita, é o ápice, é o pódio. Pódio é o lugar mais alto de quem enfrentou uma competição, que enfrentou uma jornada. Jesus enfrentou uma jornada. Quando Ele ressuscita, o domingo da ressurreição é o domingo de lembrar do grande amor de Deus. Você está aqui hoje e você tem vida eterna porque Deus te ama. A ressurreição nada mais do que é o pódio do amor. Meu irmão, vamos, como igreja, amar mais o céu. Quando eu estou falando céu, estou falando Deus Criador, Seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Reflita com você: será que eu posso fazer um pouco mais? Será que eu posso melhorar a minha vida? Será que eu posso retirar alguns pecados do meu dia a dia? Será que eu posso ser um pouquinho melhor do que eu sou? Será que eu posso buscar um pouco mais ao Senhor? Qual foi a última vez que eu jejuei? Qual foi a última vez que eu acordei pela madrugada, fui beber água e cheguei na janela, olhei para o céu: Senhor, te glorifico, obrigado por tudo, obrigado por essa lua cheia, maravilhosa. Será que você já fez isso? Será que isso faz parte da sua rotina? Será que você faz isso com amor? Será que se você criou o hábito de ajoelhar aos pés da sua cama? Uma ordem de Jesus: entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto, só você e eu quero ter um momento com você. Você fala comigo, você se apresenta a mim, você abre o seu coração para mim, você revela as suas preocupações a mim. Olha só, meu irmão, que possamos ter entendimento que a ressurreição é o máximo, é o ápice, é o pódio do amor de Deus. Demonstre um pouquinho mais de amor ao Senhor. Ele merece. Tudo que Ele passou, eu deveria ter passado em dobro, porque nós somos desobedientes. Às vezes a gente acha que o pecado é adultério, adulterou, roubou, matou. Pecado é desobediência, não importa o tipo de desobediência. Pecado é desobedecer os mandamentos do Senhor. Meu irmão, domingo da ressurreição, separe um tempinho hoje à tarde
ou à noite e ajoelha aos pés da sua cama. Fale com o Senhor, declare o seu amor, seja grato a Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou. Aleluia. Agradeça, Senhor. Sabe, você vai sentir algo novo dentro do seu coração. Você vai se tornar uma pessoa mais próxima do Senhor. Você vai tocar o coração de Deus. São coisas pequenas que tocam o coração de Deus. São coisas singelas, coisas simples. Para eu demonstrar amor, eu não preciso dar uma Ferrari. Mas são coisas simples. Uma palavra de elogio, uma palavra de agradecimento, uma palavra de reconhecimento, uma palavra de perdão. Meu irmão, lava o seu coração, para que de fato o Espírito Santo de Deus possa habitar seu coração. Se tiver mágoa, ressentimento, revolta, questionamentos, vai ficar apertado pelo Espírito Santo. Ele vai te respeitar. Fique com as suas mágoas, fique com os seus ressentimentos, fique com os seus questionamentos. Na hora que seu coração estiver vazio, vai ter lugar para mim. Consegue entender? Quero te propor, como igreja do Senhor, como igreja batista do Senhor, a nossa aliança aqui, é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. São 3 alianças. Dessa aliança que nós temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nasce a oliveira, a unção, a esperança. Eu quero te convidar como igreja batista da Savassi, que tem uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos ser mais unidos? Vamos andar juntos? Vamos ser mais humildes? Se nós nos aproximarmos mais do Senhor, o Senhor vai nos usar mais e mais. E nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Apenas reflexão. Hoje não é dia de mensagem. É dia de louvor, de agradecimento. Fica o meu desafio. Separe um tempinho. Ajoelha lá em secreto. Fale com Jesus. Agradeça a Deus por todo o grande amor. Amém? Amém. Se coloque de pé.